Bom dia, graça e paz, prazer muito grande estar com você nessa manhã. E uma das expressões que surgem na nossa mente quando nós temos um problema em nossas mãos é: e agora? E agora? O que eu faço? E agora? A nossa língua portuguesa tem algumas boas práticas que falam que a gente não deve utilizar muito o gerúndio, né? O estando, o indo ou resolvendo. Mas eu juro que eu pensei em outra frase para usar, mas eu não consegui. Porque os nossos problemas, eles são constantes. Constantemente nós temos problemas. E constantemente nós precisamos de soluções para esses problemas. Por isso que eu coloquei o título dessa mensagem de "E agora, resolvendo". Os problemas não param, as soluções dos problemas também não devem parar. Como que nós resolvemos os nossos problemas? Eu quero que você assista comigo um vídeo onde mostra algumas crianças e elas vão ter um problemão para resolver pela frente. Resolvendo problemas. E agora? E agora? Em uma escola americana, a direção selecionou 16 crianças para um teste simples de solução de problemas. A professora dividiu as crianças em duplas e falou a elas que teriam uma sessão de fotos. Porém, o fotógrafo atrasou e eles deveriam esperar alguns minutos e que poderiam comer um lanche enquanto esperam. Contudo, somente um prato de cada dupla tem um lanche. Como será que as crianças resolverão esse problema? 1, 2, 3. There? I don't know. This one or this one? This one. And let's do magic. The bigger one. Para você que está ouvindo essa mensagem por áudio ou para você que não conseguiu visualizar direito, logo depois que eu terminei a narrativa, o vídeo mostrou algumas crianças sentadas em duplas e logo na frente de cada criança tinha um prato e esse prato estava coberto. E logo que a professora saiu, as crianças contaram até 3, cada criança tirou a sua tampa e eles descobriram que somente uma daquelas crianças tinha um lanche. E de uma maneira muito rápida, a criança que tinha o lanche, da sua maneira, repartiu o lanche com a criança que estava sem o lanche pelo prato. A inocência e a pureza das crianças permitiram que eles resolvessem aquele problema de uma forma instantânea, de uma forma coesa, né? Talvez a gente viu ali que um saiu um pouquinho maior, o outro um pouquinho menor, o pedaço do lanche, mas eles dividiram, né? Só que a gente vive num mundo que não é tão simples assim. A gente vive num mundo cheio de pecado. A gente vive num mundo de falcatruas, num mundo onde cada um quer tirar vantagem em cima do outro. E como que a gente consegue resolver os nossos problemas nesse mundo? Como que a gente consegue ter essa inocência das crianças? Será que a gente consegue isso? Ou a inocência, ou a pureza? O Senhor Jesus, Deus foi maravilhoso conosco. Ele deixou a sua Bíblia, a sua palavra, que é a nossa Bíblia. E na Bíblia nós encontramos ensinamentos e princípios que nos ajudam a construir uma vida melhor, que nos ajudam a construir relacionamentos mais saudáveis, que nos ajudam a construir, que nos ajudam a solucionar os nossos problemas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 21, os versos de 8 a 21. Gênesis 21, de 8 a 21. Se você também quiser nos acompanhar, nós vamos projetar e eu vou fazer a leitura pela Nova Versão Internacional, tá bom? Então, se tiver alguma diferença, não se preocupe, a palavra é a mesma.
O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-as a Agar e, tendo-os colocado no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e lhe deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos ter uma palavra, de podermos ter a Bíblia conosco, trazendo ensinamentos e trazendo princípios que nos ajudam, Pai, a ter uma vida melhor, a ter um relacionamento melhor com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, Pai. Que o Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito possa nos direcionar nessa manhã. E que essa palavra realmente encha o nosso coração e que colocamos ela em prática, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tem um ditado que fala que quando as coisas resolvem ficar difíceis, parece que vem um problema inteiro da dificuldade. Esse daqui é o seu problema. E o seu problema tem junto com ele uma família inteira. E parece que na nossa vida as coisas funcionam também assim. Quando nós temos um problema em determinada área, seja a área conjugal, relacionamento, financeira, no trabalho, todas as outras áreas da nossa vida parecem sentir que uma outra área está com um problema. Parece que esse peso a gente carrega. E quando as coisas começam a ficar difíceis, quando o seu problema aparece, a família inteira dele aparece também. Saiba que os problemas sempre vão surgir, a crise sempre vai surgir, mas o grande segredo é de como nós reagimos diante da crise, como nós reagimos e como nós nos comportamos diante dos problemas. Eu quero fazer um exercício com você nessa manhã, imaginando um casal com um problema no seu relacionamento. Existem 3 maneiras que esse casal pode resolver. A primeira delas, que talvez hoje em dia é a mais comum, é terminar esse relacionamento. Erlon, não dá mais. Cansei. É tanta coisa para resolver, é tanto problema que a gente não tem por onde começar. O negócio é começar uma vida nova, o negócio é começar uma família nova, e o negócio é começar problemas novos. Uma segunda maneira de resolver é deixar rolar. É tanto problema, mas assim, tratar a ferida dói tanto. Quando a gente começa a espremer, sai tanto pus, que não sei se vale a pena sofrer por isso. Talvez, vamos ver. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Como diz aquela música. Deixa o problema rolar e vamos ver o que Deus quer para a nossa vida. Né? E uma terceira maneira é sentar e resolver os problemas. Horas, frente a frente, face a face, vamos pontuar aonde nós erramos, aonde nós falhamos, o que nós precisamos fazer para não repetir esses erros, para que no futuro nós não tenhamos que ter uma conversa igual nós estamos tendo agora. Há diversas formas e maneiras de você resolver um problema. Pode ser de uma maneira negativa, pode ser de uma forma passiva, como deixar rolar, e pode ser de uma forma positiva, que é sentar, conversar e tentar resolver. Como você vai reagir diante dos problemas que você enfrenta vai determinar não somente a solução daquele problema em específico,
mas muitos outros que estão ligados a ele. Como você reage diante dos problemas da sua vida determinam os resultados das outras crises ou dos outros problemas que porventura poderão acontecer na sua vida. É no momento de crise que a gente vê ou que a gente percebe a pessoa que nós somos. É no momento de crise que nós percebemos quem realmente nós somos ou quem realmente nós nos tornamos. E eu quero, através do texto que nós lemos, compartilhar com vocês, passo a passo, tudo o que aconteceu na história de Abraão, de Isaac, de Sara, de Agar e de Ismael, para que nós consigamos extrair desse texto princípios e ensinamentos que nós possamos usar na resolução dos nossos problemas. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir agora, mas se você quiser depois confirmar em casa, lá em Gênesis 13, 16, Deus promete que Abraão seria pai de uma grande nação. E Deus, a Bíblia fala que Deus prometeu que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto o pó que existe na terra. Então, se fosse possível contar o pó que existe na terra, seria possível contar a descendência de Abraão. Só que Abraão já tinha uma certa idade. Sara também tinha. Sara, esposa de Abraão, também tinha uma certa idade. E para complicar um pouco mais ainda a história, Sara era estéril. Sara não podia gerar filho no seu ventre. Mas Sara tem uma ideia. Sara tem uma escrava egípcia, de nome Agar, que ela falou, bom, eu não posso ter filho, mas Agar pode. Então eu vou fazer que o meu marido se deite com ela, e o filho, ou a descendência, virá a partir de Agar. E aqui, deixa eu passar para você um plano de fundo histórico que acontecia naquela época. Abraão e Sara, eles viviam no povo de seminômades, né? Lá no deserto, nas estepes palestinenses, eles criavam cabras, criavam ovelhas, e a estrutura da família naquela época era patriarcal. Mas por vezes a poligamia era comum e também era permitido, né? Então aqui nós temos as duas mulheres da história. Nós temos Sara, esposa de Abraão, e temos Agar, que era a escrava. Sara era livre. Agar ela era escrava e ela era estrangeira. 2 vezes mais oprimida que Sara. Se nós imaginarmos uma pirâmide com valores das famílias, Sara estava no último degrau. Porque Agar, perdão. Agar estava no último degrau. Porque ela era mulher, escrava e estrangeira. O valor que ela tinha dentro da família era praticamente que insignificante. Mas Agar podia ter filhos, e Sara não. E Sara tem a ideia de como o tempo foi passando, aquela promessa que Deus havia feito para Abraão não saía da promessa, era só palavras. Ela falou, bom, eu vou dar um jeito nisso. Agar, vem cá. Ela se deita com Abraão, e dessa relação nasce Ismael. Só que antes de Ismael nascer, quando Agar ainda estava grávida, ela começou a desprezar Sara. O que ela pensava? Bom, eu tenho o que ela não tem. Eu gerei um filho que ela queria ter gerado, mas não consegue. E a partir desse momento, Agar começa a desprezar Sara. E Sara fica incomodada com isso. E Sara chega para Abraão e fala, Abraão, está me desprezando. E aí, faz alguma coisa. Abraão só devolve a batata quente para ela. Fala, olha, a escrava é sua. Faz o que você quiser com ela. E eu acho que era isso que Sara queria ouvir. A partir do momento que Abraão fala, olha, faz o que você quiser com ela, ela começa a maltratar. E maltrata Agar. E a pressão foi tão grande que Agar não aguentou. E Agar foge, colocando a sua vida em risco. Porque lembra que Agar era o quê? Mulher, escrava e estrangeira. Ela era escrava, ela possuía uma dona. A dona era Sara. Mas Agar não aguenta a pressão e foge. E quando ela está fugindo, no caminho de Sur, aparece um anjo do Senhor e fala, ô Agar, o que você está fazendo? E Agar fala, olha, eu estou fugindo da minha serva. Estou fugindo da minha patroa. Estou fugindo de Sara. E o anjo simplesmente fala para ela, falou, Agar, volte-se
e sujeite-se a Sara. Volte. Na continuação do texto, o anjo continua a falar sobre quem Ismael se tornaria. E ele fala que ele se tornaria um grande povo. Mas que nesse momento, a ação necessária de Agar é que ela voltasse e se sujeitasse a Sara e Abraão. E é exatamente isso que ela faz. Toma o caminho de volta para casa. Ismael estava crescendo, Ismael cresceu. E um belo dia, depois de uns 10 anos, o Senhor aparece a Abraão. Abraão estava fora da sua tenda e o Senhor começa a falar com Abraão. Abraão, Sara ficará grávida. E Sara, como toda boa mulher, estava ouvindo a conversa, né? Brincadeira. E Sara ouve aquilo. E foi de uma forma muito espontânea, ela riu. Sara riu daquilo que o Senhor tinha falado. E Deus escutou o riso de Sara. E fala para Abraão, Abraão, por que Sara riu? Você não sabe que o Senhor é o Deus eu sou o Deus do impossível? Na próxima primavera, eu vou voltar e Sara vai estar grávida. E o que aconteceu? Sara ficou grávida. Sara, com 90 anos, deu à luz a Isaque. Abraão tinha 100 anos. Isaque, o filho da promessa, chegou com o pai tendo 100 anos. Uau! Tudo bem que naquela época o pessoal não comia hormônio igual a gente come hoje, né? O pessoal não comia fast food igual nós adoramos hoje em dia, mas 100 anos já era uma idade avançada. E Deus cumpriu a promessa. E Isaac chegou. E Isaac foi crescendo, e até que ele chegou na época do desmame. O que é o desmame? Quando uma criança tinha aproximadamente 3 anos, era o período que ela praticamente que comemorava. Porque naquela época a situação era precária, a situação de higiene, né, a própria situação sanitária. E a época da mortalidade infantil com maior taxa incidente naquela época era exatamente do 0 aos 3 anos, quando a criança ainda era amamentada. E Isaac já tinha passado por essa época. E Abraão resolve dar uma grande festa. Então ele chama todos os seus familiares, chama todo mundo que está em volta, faz uma festa para comemorar o desmame de Isaac. E dentro dessa festa estavam presentes Agar, a escrava, e Ismael, o seu filho, com Agar. Ismael devia ter por volta dos seus 15, 16 anos nessa época. De repente, um determinado momento da festa, Sara, mulher de Isaac, a mulher de Abraão, ela vê que Ismael, o filho de Agar, está rindo de Isaac. E aqui um parêntese. Você sabe o que significa Isaac? Significa ele ri. Ele ri. E Ismael estava rindo de Isaac. E Sara fica muito brava. Onde já se viu esse menino rir do meu filho? Se naquela época existisse o programa Casos de Família, com certeza no outro dia, Sara estaria sentada lá no sofá da Cristina Rocha, debatendo. O filho dela riu do meu. Olha a cara de brava da Sara ali. Mas deixando a brincadeira de lado, talvez o motivo de Sara ter ficado tão brava naquele momento era a herança que ela teria que o filho dela teria que dividir com Ismael. Só que provavelmente também tem um outro motivo. E aí é um motivo social, e mais triste ainda, mais brutal. Porque era o filho da escrava rindo do filho da patroa. Ou sorrindo. A Bíblia fala que ria intensamente. Aonde já se viu o filho da escrava rir do filho da patroa? Que troca de posição social é essa? Que absurdo. Abraão, manda embora. Eu não permito isso. Eu quero eles fora daqui. Eu não quero eles simplesmente fora da festa. Eu quero eles fora da nossa vida. Eu quero Agar fora. Eu quero Ismael fora da sua herança, da sua descendência. Naquela época, na época dos seminômades, existia uma lei chamada Código de Hammurabi.
Talvez você já estudou isso, talvez você já viu isso na escola. E um dos artigos mais famosos desse código é o olho por olho, dente por dente. Só que esse mesmo código, nos artigos 170 e 171, ele estabelece padrões de como deveria ser a divisão de herança entre filhos naturais e filhos com a escrava ou com outras mulheres qualquer. E naquele momento, quando Abraão tira ou deserda Ismael, ele está pegando aquela lei, rasgando, jogando fora. Ele literalmente está burlando a lei. Ele está ignorando a lei. Não, ele não vai herdar. E aquela questão não era simplesmente uma briga entre mulheres. É briga de Sara com Agar. Deixa elas que resolvam. Não. Era uma briga de serva com a patroa. Era uma questão muito mais séria ainda. Mas Abraão resolve atender o pedido de Sara. E ele também revela, através disso, uma atitude de prepotência, uma atitude de arrogância, de menosprezo, e mandar aquela escrava, junto com o seu filho, para o deserto, literalmente deserdando o seu filho. E a Bíblia continua falando sobre o caminhar na manhã seguinte. Agar pega alguns pães, um pouco de água, pega Ismael e vai embora. Na realidade, não foi Agar que pegou, foi Abraão. Abraão pega um pouco de pão, pega um pouco de água, dá para a mulher e ela vai embora rumo ao deserto. Talvez aquele pão e aquele pouco de água até aliviou um pouco a consciência dele naquele momento. Mas o deserto não ia suportar. Aquele pão e aquela água um dia ia acabar. E talvez eles morressem alguns dias depois. E a areia do deserto ia encobrir toda a injustiça que Abraão e Sara cometeram. Naquele momento, enquanto Agar sai, ela é expulsa, já não tinha mais patrão. Ela ganhou uma liberdade, mas é uma liberdade que secará para sempre o riso, tanto dela como do filho. E a areia do deserto talvez cobriria aqueles dois. Mas o que era Agar? Lembra? Era uma mulher estrangeira, escrava, e agora era uma mãe solteira. Lembra da pirâmide? Ela não estava mais nem no último degrau. Ela já estava embaixo da pirâmide já. Ela já não tinha mais valor nenhuma. Quem ia se lembrar daquela mulher? Quem ia se lembrar daquele menino? E o que tão era temido por Agar acaba acontecendo. A água acaba. A água acabou. E a morte ia chegar. O sol consumia toda a energia que estava naquele corpo. Que outrora tinha um rosto de sorriso, agora ele teria um rosto que seria coberto pela máscara fria da morte, num sol escaldante do deserto. Aquele rosto que ria intensamente algumas horas atrás, já não ia rir mais. Já ia ser encoberto pela areia do deserto, coberto pela injustiça, pela prepotência, pela arrogância. Aquele menino chorava, e era um choro real, era um choro de dor, era um choro de quem via a sua vida ir embora. Depois de algum tempo daquele choro, ele ia dormir profunda e eternamente. Mas como tudo, assim como aconteceu na cruz, Deus ele dá uma virada na história. Aquilo ainda não era o fim de Ismael. Também não era o fim de Agar. Eles não iam ficar esquecidos. A injustiça que Abraão e que Sara cometeram não ia ficar encoberta pela areia do deserto. Aquele menino e aquela mulher continuarão vivos. Deus ouviu o choro daquela criança. Isso é uma história e é um aprendizado fantástico que nós vamos falar daqui a pouco. Deus ouviu o choro de Ismael. E num momento extraordinário, aparece um anjo do Senhor e fala para Agar: Agar, olha ali, tem um poço, tem uma fonte. Ela vai lá, carrega a água, dá de beber para Ismael, e Ismael
volta à vida. Não que ele também já não tinha esvaído, mas já devia estar bem debilitado. E aqui, para concluir essa história, a gente tem um princípio, um ensinamento fantástico que Deus deixou para nós. Naquele momento, o que ele precisava? Ele precisava de água. Mas Deus, ele consegue ver muito além, né? E aqui fala sobre a intervenção de Deus. Não é algo simplesmente imediatista. Não é algo simplesmente temporário. Deus, ele consegue ver além. Deus, ele consegue ver o futuro. E naquele momento, o que aquele menino precisava e o que aquela mulher precisava era de água. E Deus supriu a necessidade. Deus colocou água. E tem uma música que a gente vai cantar daqui a pouco, do Marcos Witt, que fala: eu sei que a tua fidelidade me leva à vida mais além do que eu possa imaginar. Deus conhecia a história daquele rapaz. Deus sabia que ele ia ter um trabalho, e ele teve um trabalho logo depois disso. Ele vivia no deserto, ele era arqueiro, ele foi arqueiro. O que é? Ele já tinha o seu próprio sustento. E a Bíblia fala que Ismael, ele seria como um jumento selvagem, como um cavalo bravo. Ele ia combater e que ele ia ser combatido. Ismael se tornou um povo, se tornou também uma nação. Logo depois de que aconteceu tudo isso, a escravidão que ele tinha, porque ele carregava consigo a marca de ser o filho de uma escrava, ele já não tinha mais. Se tornou um povo e todo aquele choro que ele teve embaixo daquele arbusto já não tinha mais, cessou. Se a gente compreender uma rápida radiografia, um rápido resumo dessa história, a gente vai ver que Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas o tempo passou, o filho não chegou e Sara resolve intervir. E coloca Agar na vida de Abraão. Agar deita-se com a escrava, tem Ismael. Logo depois Deus promete que Sara ficaria grávida, Sara fica grávida e nasce Isaac. E agora? Nós temos Ismael e Isaac. Como resolver esse problema? Como resolver esse problemão dos dois filhos? Sara parece que deu uma antecipada, né? Parece que não confiou muito em Deus, o que Deus ia fazer na vida de Abraão e na vida dela. E aqui a gente pode tirar algumas ideias e alguns pensamentos de como nós enfrentamos os problemas que surgem na nossa vida. O que é a nossa prioridade? Quem que a gente coloca para decidir as coisas? E eu quero pensar com você agora 3 maneiras erradas de agir diante dos problemas. A primeira maneira errada é a manipulação. O manipulador é aquele que ilude, manipula, forja, que faz a cabeça de outra pessoa. Sujeito que induz outras pessoas e cria acontecimentos que influenciam opiniões de maneira sutil. É aquele que se aproveita de uma situação para benefício próprio. Você conhece algum manipulador? Nessa história, a grande manipuladora foi a Sara. Sara, ela manipulou tanto ao fazer Abraão se deitar com Agar, como também manipulou a cabeça de Abraão para expulsar os dois. Queridos, a Bíblia nos conta várias histórias de grandes homens e mulheres que erraram, que pisaram na bola, que pisaram feio, que erraram. E Sara, naquele momento, ela errou. Assim como eu e você podemos errar. Mas Sara, ela chegou ao ponto de manipular que colocou a própria vida de Ismael em risco, a própria vida de Sara em risco. E quando a gente manipula, ou quando a gente é manipulado, os problemas que nós temos, eles não se resolvem através da manipulação. Aliás, o problema só aumenta, porque você cria outros problemas, aliás, você machuca outras pessoas, você fere outras pessoas através da manipulação. É triste ver esposa manipulando marido, marido manipulando esposa, ou filhos manipulando os pais. Saiba que você também pode ser manipulado. E tenha muito cuidado com isso também. Sempre quando vierem lhe trazer uma história, ouça todas as partes. Ouça todos os lados. Falam que uma história ela tem 3 lados, né? O lado de um, o lado de outro e a verdade. Saiba ouvir. Não tire partido antes de tentar ouvir todas as partes. Uma segunda maneira errada que os nossos personagens tiveram foi através da conivência. O conivente é aquele que esconde uma ação ilegal ou imoral cometida por outra pessoa, que não faz nada para impedir uma ação errada ou criminosa, que não tenta evitar nem prevenir um crime,
que expressa cumplicidade. Na nossa história, quem foi o conivente foi Abraão. Ele, talvez para evitar um atrito, ou para evitar uma conversa mais séria que ele deveria ter com Sara, ou simplesmente por ser mais fácil. Não quero ouvir mais. Deixa, vou fazer o que ela quer. Ele foi conivente. E a gente tem que entender também que a conivência é tão grave quanto a manipulação. Porque é exatamente a mesma coisa. Você não resolve o problema e você acaba machucando e ferindo outras pessoas. A Bíblia não fala em nenhum momento em que Abraão tentou ou confrontou Sara nas suas decisões. Aliás, as decisões não foram tomadas só por Sara. Abraão também sabia. Abraão também tomou a decisão junto com Sara. Mas, mesmo ele falando lá no verso 11 do capítulo 21, que aquele momento onde Sara pede que ele expulse Agar e Ismael. E o verso 11 fala assim: isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Sim, perturbou demais Abraão. Mas ele não confrontou Sara. Ele não chegou para Sara e falou: não, Sara, está errado. Mesmo a lei de Hammurabi não permite que a gente faça isso, mas mesmo assim ele fez. Ele não confrontou. Foi mais fácil? Sim, foi mais fácil. Resolveu o problema? Não. Cuidado com a maneira que você escolhe para resolver os problemas da sua vida. Se Abraão não tivesse tido Ismael com Agar, a gente não tinha um conflito que existe até hoje, lá na Palestina. Os egípcios e os judeus, eles brigam por uma terra que são herança dos filhos de Abraão. E os dois são filhos de Abraão. Olha só, um problema que começou lá em Gênesis 21, que se estende até hoje. Cuidado como você vai tentar resolver os seus problemas, para não criar problemas maiores, maiores e maiores ainda. Não manipule, não seja conivente e também não fuja. Não fuja da situação. O que é fugir? É alienar-se da realidade através de medos existenciais, deixar de encarar a realidade dos fatos. Isso pode levar a ações impensadas. E na nossa história, quem fugiu foi Agar. Mas aí você fala para mim: pô, Erno, não. Agar foi expulsa. Abraão e Sara tocaram ela para fora. Não, mas Agar fugiu. Quando ela deixou o menino lá debaixo do arbusto, para não ver ele morrer. Querido, a dificuldade está lá. O que você tem que fazer? É enfrentar. Não adianta você tentar viver num conto de fadas, onde simplesmente deixa o negócio acontecer, em certo momento aparece o príncipe resolve tudo, e depois no final da história você sai na casa com o príncipe e pronto, resolveu. E pior ainda quando a gente vive num conto de fadas gospel. O camarada lá está com problema com a mulher e simplesmente fala: eu acredito que Deus vai agir, Jeová Rafá está cuidando. E o camarada faz 5 meses que não ora nem para agradecer o alimento. Encare a realidade, não fuja do problema. Se você errou, chega lá, admita, fala: olha, eu errei, eu estou aprendendo, eu quero melhorar. Mas não foge da realidade. Mas se você também não errou, chega lá e fala: olha, aconteceu isso, 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 eu não errei, mas não fuja. A nossa tendência é evitar esse confronto, porque esse confronto realmente é doloroso, é algo que realmente nos incomoda, mas é algo necessário. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando: não, eu não vou no médico, porque se eu for no médico, o médico vai achar o problema que eu tenho, ou vai achar mais problema. Querido, se você não for no médico, o problema vai continuar lá. Deixa eu te contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo essa semana. Semana passada, no sábado passado, a Aline e eu fomos a um evento, e durante esse evento ficou tocando música alta o tempo todo, e em um determinado momento eu fui mais próximo da caixa de som, fiquei uns 4, 5 minutos, e meu ouvido começou a doer muito, mas doía muito. Eu nunca tive uma dor dessa, e eu pude provar o que é um barulho ensurdecedor, porque eu fiquei surdo. Literalmente, fiquei surdo de um lado. E saindo de lá, a pressão que exercia sobre o meu tímpano, sobre o meu ouvido, era enorme. Eu fiquei surdo de um lado, e do outro lado eu já tenho um problema. Eu já tenho quase 50% de audição a menos. Então, a Aline falava comigo, eu nem ouvia direito. Mas, domingo de manhã, como todo bom brasileiro, a gente vai dar um jeito. Passei na farmácia, falei: moça, eu estou com uma dor de ouvido.
O que você recomenda para mim? Eu tenho isso daqui, é muito bom, mas olha, precisa de prescrição médica, então toma devagar, tá? Toma uma vez por dia só e pinga lá direto, mais uma vez por dia só, tá? Porque senão eu teria que pegar a sua receita. E o que eu fiz? Conivente, né? Peguei a receita, pinguei e a dor passou. Incrível, até domingo à noite a dor já tinha melhorado 90%. Só que o ouvido ainda estava tampado. E agora, vou ou não vou no médico? Eu ia no médico todos os anos para ver como que está a minha perda auditiva. Falei, não, tudo bem, eu vou. Fui no médico, descobri que o meu médico que trata de mim há N anos, ele estava afastado. Então a secretária passou para um outro médico, fomos fazer uma audiometria, uma timpanometria, um monte de coisa lá, e eu descobri que eu estava com 16% de audição. Uau! Ele chegou para mim e falou, Erlon, não te conheço, mas você demorou para chegar aqui. Isso é algo muito sério. Você devia ter ido a uma emergência no hospital, um pronto-socorro procurado ajuda. Se nessas 48 horas a gente não entrasse com um corticoide, com um antibiótico, o grau de cura seria reduzido a cada hora. Aquela inflamação poderia nunca mais desinflamar. 48 horas. Aí, quando o médico estava me dando aquela bronca, eu estava lembrando da mensagem que eu já tinha preparado. Falei, olha o Erlon fugindo. E eu lembrei também que eu estou em débito com a minha dentista. Então, essa semana, eu vou procurar a minha dentista também. Vai que, né? Não adianta fugir, querido. Se você tem algo para resolver, enfrente, confronte. Sabe qual uma tendência nossa? A gente também tem a tendência de não ouvir as críticas. Quem que gosta de ser criticado? Quem que gosta de ouvir que está errado? Mas, querido, quando uma crítica é construtiva, essa crítica é para te abençoar. Porque quanto antes você mudar aquilo que você tem errado, muitos problemas você vai ser poupados. Quanto antes você mudar as práticas, as suas atitudes, a sua vida tende a ser melhor. É ruim ouvir crítica? Se é. Eu sou um cara... Eu sou meio perfeccionista. Se alguém fala que eu errei em alguma coisa, rapaz, vou tentar provar por A mais B que eu não errei. Mas eu tenho visto que eu erro. Você erra. E a gente tem que aprender a corrigir os nossos erros para que esses erros também não se repitam no futuro. E eu tenho entendido que Deus está conosco. E Ele concede a graça dEle para isso também em nossas vidas. E através disso, o nome dEle também é glorificado. O nome dEle também é exaltado. Mas a gente viu 3 maneiras que nós não devemos reagir. Que é a manipulação, que é a conivência e que é a fuga. Mas e aí? Qual é a melhor maneira de agir diante dos problemas? A gente viu a história dos 3 personagens envolvidos, né? Sara foi manipuladora, Abraão foi o conivente e Agar a fugitiva. Tem um outro personagem que a gente leu e a gente falou dele, mas que a gente não falou tanto agora há pouco. E a gente tem que aprender muito, e muito com ele, que é o Senhor. Nós precisamos ouvir ao Senhor. Olha só que interessante, lá em Gênesis 16, 9. Lá quando Agar tinha fugido, ainda grávida de Sara, o que o anjo falou para ela? Volte à sua senhora e sujeita-se a ela. Volte à sua senhora e sujeita-se a ela. Precisamos ter atitude de reconhecimento. É uma questão de admitir, de constatar que nós erramos, de confessar e de aceitar que nós erramos. Precisamos ter a atitude de humilhação. E aqui não é simplesmente de rebaixamento, mas é de ser submisso. É de aceitar aquilo e é ver que é para o nosso próprio bem. Né? Aprender a se humilhar. E uma última atitude que nós aprendemos com o anjo é de enfrentamento. Não adianta a gente fugir. Não adianta a gente tentar evitar um confronto. E se a gente pegar a história de Agar, quando ela reconhece, quando o anjo chega para ela e fala, volte-se à senhora, ela reconhece que ela está errada. Ela reconhece que ela desprezou a Sara, simplesmente porque ela estava grávida, e Sara não podia ter um filho naquele momento. E ela se colocou num patamar que não devia. E a partir do momento também que ela foge, ela também fez algo errado. E quando ela volta, ela reconhece que ela errou.
Humilhação. Eu fico imaginando que quando Sara, depois que o anjo apareceu, falou com ela, e no caminho de volta até a tenda, até a terra de Abraão, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Sara, o que passou na cabeça de Agar. Quanta coisa que ela ficou imaginando. E talvez ela ficou pensando o que ela ia falar para Sara e para Abraão assim que batesse na tenda deles. Que aí foi exatamente o enfrentamento. Chegar lá e falar: Abraão, Sara, eu errei. Eu falhei. Me perdoa. Não deve ter sido fácil. Talvez você está passando e mentalizando aí na sua cabeça algumas atitudes que você já tomou e também que precisou de um enfrentamento, de um confronto e que foi difícil. É difícil, mas o benefício é para o nosso próprio bem. Quando a gente coloca essas 3 ações em prática em nossa vida, nós vamos ser muito mais bem-sucedidos. Nós vamos conseguir construir uma vida melhor. Nós vamos ter relacionamentos melhores. Se a gente conseguir colocar essas 3 ações em nossa vida, talvez vai ser tão simples resolver os problemas da forma que as crianças resolveram o problema delas no vídeo. Foi algo espontâneo, foi algo natural. Talvez para ela também foi dolorido dividir aquele pão com Nutella. Confesso que eu fiquei com vontade na hora que eu vi aquele vídeo. E a criança, ela tinha a possibilidade de ter um pão só para ela. Mas mesmo assim, ela sabia que o certo era dividir e dar para outra criança. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que é errado. E muitas vezes fazer o certo demanda um certo trabalho. Demanda um confronto. Demanda o reconhecimento. Demanda a humilhação. Mas volte. Haja como o anjo falou para Agar. Fala para as pessoas que você errou. Não tenha vergonha de admitir que você errou, que você pisou na bola, que você deseja melhorar. Isso vai tornando a gente mais maduro na fé. Isso vai nos preparando também para os próximos problemas. A partir do momento que você começa a colocar isso em prática, a reconhecer, a humilhar e a enfrentar, a gente vai trazendo paz às nossas relações. E mais uma vez, tudo isso vai glorificando e honrando o nome de Jesus. Eu sei que nos arrepender diante de Deus, um Deus que nos ama, um Deus que nos aceita, um Deus que nos perdoa, pode ser mais fácil do que reconhecer, do que perdoar, ou do que não ser aceito por uma pessoa que não te ama. Uma pessoa que talvez não vai te perdoar, ou talvez uma pessoa que não vai te aceitar. Mas mesmo assim, a gente precisa voltar, se humilhar e enfrentar. Porque o nome de Jesus vai ser glorificado. Queridos, eu tenho provado disso na minha vida. Isso é algo que eu tenho tentado mudar dentro de mim. Confesso que não é fácil, mas confesso que tem feito um bem danado, tanto para mim, como para as pessoas que de alguma maneira eu consegui, ou de alguma maneira eu magoei, ou de alguma maneira eu feri. Nosso confronto, no nosso dia a dia, precisamos reconhecer, humilharmos e nos enfrentarmos. Logo quando Ismael está lá debaixo do arbusto, naquele sol escaldante, a água já tinha acabado, provavelmente talvez até o pão já tinha acabado, a Bíblia fala que ele chorou. E o choro daquele menino devia ser algo extremamente sincero. Não era um choro, ele não estava chorando porque ele tinha perdido a herança, muito menos porque ele tinha perdido o que ele poderia ter, ou também uma sensação de poder. Ele não estava chorando disso. Ele estava chorando por causa que a vida dele estava indo embora. Ele estava chorando porque ele tinha dor. Ele estava chorando porque talvez ele estava vendo que aquilo lá era o fim dele. E querido, eu quero te consolar e te alegrar ao mesmo tempo, falando que Deus, Ele ouve o nosso choro. Quando nós nos ajoelhamos diante dEle, com o nosso coração rasgado, e choramos na presença do Senhor,
Deus ouve a nossa oração. Lembre-se sempre que o seu socorro virá do Senhor. Por isso que eu falei para você, chore para Deus. Não adianta você chorar na sua rede social. Não adianta você chorar no seu story do Instagram. Eu não estou falando que você não deva compartilhar da sua dor ou daquilo que você tem sofrido com outras pessoas. Não, não é isso. Deus também usa outras pessoas para nos abençoar, naquele momento para nos acalmar. Mas o nosso socorro, o nosso refúgio é o nosso Deus. Deus, Ele quer ouvir o seu choro. Chore ao Senhor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrido. Ó Deus, o Deus não desprezará. Querido, Deus vai ouvir o seu choro. Deus ouviu o choro de Ismael. Um choro de dor. A gente talvez nunca passou por que aquele menino estava passando. Que é quase a nossa vida se esvair. Ismael estava indo e ele chorou e Deus ouviu o choro dele. Querido, chore para Deus. E já chegando no fim dessa mensagem, eu quero fazer um convite para você. Para que você realmente chore o choro verdadeiro. Que você identifique que você precisa mais e mais de Deus na sua vida. Saiba que o choro é necessário. Saiba que Deus tem algo guardado para você da mesma maneira que Ele tinha algo guardado para Ismael. Ele fez de Ismael também um povo. Ele fez de Ismael também uma grande nação. E a gente tem uma vantagem a mais do que Ismael. Deus nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos dá discernimento nas decisões que nós precisamos tomar. E o desejo do meu coração é que nessa manhã você saia daqui e que você coloque todos os seus problemas diante do altar do Senhor, com o coração rasgado. Chore ao Senhor, mas também enfrente os seus problemas. Peça direção, peça discernimento de Deus. E que com reconhecimento, com humilhação e com coragem e com ousadia, você possa resolver todas as crises e todos os problemas que Deus vai te dar graça e vai honrar o nome dEle através da sua vida e através da minha vida. Que Deus te abençoe, que você receba essa mensagem, que faça diferença na sua vida. Reconheça, humilhe-se, enfrente, mas principalmente chore. Chore porque Deus tem prazer de te ouvir e é dele que virá o seu socorro, é dele que virá o seu sustento. Deus te abençoe.